muito já o papel da educação numa cidade amiga do ambiente. As matérias da educação já foram até aqui referidas, da educação, da sensibilização, da proximidade, da questão do papel das crianças na cidade. Outra das matérias que tem sido um pouco esquecida, uma vez que a imaginação, nós só permitimos a imaginação, nós adultos só permitimos a imaginação às crianças e aos artistas, não é? A mais ninguém, porque se nós tivermos algo, provavelmente, algo imaginativo sobre as cidades, provavelmente não nos deixarão ter. Cidália Bicho é licenciada em Estudos Portugueses, lecionou literatura oral, esteve ligada à formação de professores, orientadora de estágios pedagógicos em várias escolas do ensino básico e secundário, frequentou o mestrado de literatura portuguesa, especializou-se em literatura oral tradicional, desenvolveu o seu projeto de investigação sobre os contos de animais na tradição portuguesa, colaborou com o Arquivo Nacional do Conto, fez recolhas de textos de tradição oral no Concelho de Tavira, foi prémio, em 2011, recebeu o prémio Revelação, de 2009, pela Associação Portuguesa de Escritores, na modalidade de literatura para a infância e juventude. É diretora pedagógica do Colégio Internacional de Vila Moura. Vamos então falar do papel da educação numa cidade amiga do ambiente, sendo que eu tenho para mim, perdoa-me, Cidália, mas as histórias realmente aproximam-nos mais da realidade do que a própria realidade se aproxima de nós, e portanto elas são de facto fundamentais para a aprendizagem. Não é por acaso que nós dizemos que a maior obra, e ninguém pode fazer exercício do urbanismo sem que comece por ler As Cidades Invisíveis, do Italo Calvino. Impossível, senão não compreendo nada das cidades, não é? Cidália, por favor. É verdade. Olá. Olá a todos, muito boa tarde. Um cumprimento muito especial a todos os meus colegas de painel e a todos quantos nos acompanham a partir de casa ou a partir da praia ou de um passeio no campo. Um agradecimento também à Inframoura pela organização deste evento, por este encontro virtual e, sobretudo, um agradecimento por este convite que me foi endereçado e que muito, muito me honra. E nem combinado, realmente eu vou precisamente começar pelo papel das histórias e, portanto, gostaria de começar a minha apresentação com uma obra de José Saramago, que é A Maior Flor do Mundo. Esta obra foi catalogada como uma obra infanto-juvenil e foi publicada em 2001. Contudo, esta história foi escrita muitas décadas antes, foi escrita ali entre 71 e 72 e foi publicada em 72 no mítico Jornal do Fundão. Eu voltarei a este livro e até porque creio que neste momento alguns dos presentes questionar-se-ão se não me terei equivocado no tema da minha apresentação. Mas realmente acredito muito no poder das histórias e por isso, por defeito de formação, vejo nesta obra um excelente mote para falarmos do papel da educação nas cidades amigas do ambiente. Ora, é precisamente em 1972, a data em que José Saramago terá escrito a primeira versão desta história, que acontece a Conferência das Nações Unidas, amplamente reconhecida como marco importantíssimo na educação ambiental. E nesta conferência sobre o homem e o ambiente, também aqui já hoje falada, que teve início no dia 5 de junho, foram adiantados alguns fenómenos como as alterações climáticas, as ameaças à biodiversidade, o esgotamento dos recursos, entre outros temas que vieram colocar na agenda mundial a tomada de consciência da crise ambiental já com caráter global que se vivia e que estava naturalmente associada a um aumento da industrialização, com o desenvolvimento das redes de transportes e, em ambos os casos, intrinsecamente ligado a uma sociedade muito marcada pelo consumo. Então, podemos dizer que a Conferência de Estocolmo marca o início da educação ambiental, ao definir nos seus princípios que a educação deve integrar questões ambientais e ser dirigida quer às gerações mais jovens, quer aos adultos, de forma a construir, e passo a citar, as bases de uma opinião pública bem informada e de uma conduta de indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada no sentido da sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do ambiente. E passaram-se 49 anos
com outros momentos e esforços das nações igualmente relevantes, como a Carta de Belgrado, em 1975, que sistematiza e impõe o conceito da educação ambiental, a Declaração de Tbilisi, em 1977, também foi um dos principais eventos sobre educação ambiental no planeta, e nesta conferência estabeleceu-se que o processo educativo deveria ser orientado para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente através de enfoques interdisciplinares. Portanto, isto foi escrito em 1977. E seguem-se nas décadas de 80 e 90 várias iniciativas ligadas ao ambiente, como a Estratégia Mundial para a Conservação do Ambiente em 1980, a constituição da Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento em 83, em 87 a Conferência de Moscovo, a Conferência do Rio em 92, em 97 realizou-se em Salónica a Conferência Internacional Ambiente e Sociedade, Educação e Sensibilização do Público para a Sustentabilidade. E, enfim, poderíamos falar de muitos outros, mas já no ano 2000 a ONU aprova a Declaração do Milénio com 8 Objetivos de Desenvolvimento, e foi também em 2000 que foi publicada a Carta da Terra, que contém um conjunto de princípios éticos fundamentais para construir no século XXI uma sociedade global, justa, sustentável e pacífica. E mais recentemente, também já aqui falado, entrou em vigor a Resolução das Nações Unidas, Transformar o Nosso Mundo, a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, composta pelos 17 desdobramentos e as 169 metas também aqui já faladas. E então, o que acontece é que, ao longo destes quase 50 anos, houve muitos momentos de análise crítica, de tomada de posição, de definição de resoluções, e houve naturalmente o despertar da responsabilidade coletiva e várias alterações no processo educativo orientado sempre, ou pelo menos assim deve ser, para a alteração de atitudes e comportamentos. Em Portugal, a educação ambiental para a sustentabilidade constitui atualmente uma vertente fundamental da educação, como processo de sensibilização, de promoção para os valores e da mudança de atitudes e comportamentos em relação ao ambiente. E então, desde a década de 90, que se generalizaram projetos relacionados com o ambiente, até porque os valores da cidadania já estavam consagrados nos princípios da Lei de Bases do Sistema Educativo, publicado em 86. E esses princípios foram ganhando forma, foram ganhando consistência, foram se tornando mais robustos e sistémicos ao longo das várias múltiplas reformas e revisões curriculares. Atualmente, a educação ambiental é parte integrante da educação para a cidadania, de forma transversal ao currículo, e prevê-se a formação das crianças e jovens enquanto cidadãos de pleno direito, preparando-os para o exercício da cidadania ativa, responsável, esclarecida, face às problemáticas da sociedade civil. Estas orientações constam de um documento que se chama Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade. É um documento orientador da responsabilidade da Direção-Geral de Educação e do Ministério da Educação. Foi publicado em 2018. Do meu ponto de vista, é um documento bem conseguido, coerente, organizado pelos vários níveis de ensino, contempla do pré-escolar ao ensino secundário e pretende precisamente orientar as escolas sempre com vista à mudança do comportamento e das atitudes face ao meio ambiente das crianças e da comunidade educativa em geral. Naturalmente que o papel da escola é indispensável na construção sólida da cidadania, mas a escola não pode atuar sozinha. As crianças educam-se em comunidade. Há, aliás, um provérbio africano que nos diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E esta é uma realidade que deve ser tida em conta em qualquer país, em qualquer continente e em qualquer cultura. A formação global das crianças e jovens constrói-se pelos valores da sua família, com os contributos da escola e da comunidade educativa, com os valores da comunidade em que está inserida, através dos exemplos das instituições locais, das dinâmicas sociais em que as crianças são envolvidas, através da ação dos municípios, também aqui já falados, das juntas de freguesia, das associações culturais e ambientais, etc, etc, etc.
todos em conjunto têm responsabilidades diretas ou indiretas na formação das crianças e jovens. E é bom ter em consideração que a formação ambiental acontece a toda a hora, a todo momento, em cada gesto nosso, e sempre que as crianças nos observam. E o que urge verdadeiramente é que as nossas palavras sejam coincidentes com os nossos gestos. A formação dos jovens para as emergências ambientais será tanto mais completa quanto maior for a abertura da escola ao mundo. E por isso acredito que ainda seja muito necessário quebrar alguns muros, por forma a deixar entrar o mundo da escola e a deixar sair a escola para conhecer o mundo. E esta permeabilidade para lidar com as questões reais, locais ou globais, de forma coerente, sistemática, ajudar-nos a construir uma consciência de harmonização pessoal, social e planetária. E perante isto, coloca-se a questão: as escolas estão a trabalhar neste sentido? E aqui, retomando o início desta sessão, a resposta incita-nos novamente a recorrer à Almada de Negreiros. Já tudo foi escrito, ou quase tudo foi escrito, desde a década de 70, mas ainda temos muito para fazer, sobretudo quando falamos à escala global. No mais recente relatório da Unesco, Learn for Our Planet, que acabou de sair, saiu agora no final de maio, conclui-se que 45% dos documentos das políticas educativas dos vários países analisados, uma amostra ao nível planetário, 45% desses documentos têm referências diminutas ou não têm qualquer referência à educação ambiental. E estes são dados muito, muito preocupantes. Deste relatório resultam 6 recomendações que, de forma muito sucinta, salientam que a mudança é urgente e imperativa. Em Portugal, do meu ponto de vista, também sou otimista e sonhadora, e eu acho que as coisas estão a correr bem, que as escolas estão muito envolvidas em projetos ambientais. Veja-se, a título de exemplo, o facto de milhares de escolas a nível nacional participarem no programa Ecoescolas, um programa internacional de educação ambiental para a sustentabilidade, que junta escolas do pré-escolar ao ensino superior. E para além das escolas que participam neste grande programa, há muitos excelentes exemplos de escolas que fazem uma programação da educação ambiental à medida da sua realidade, do seu território e das suas prioridades. Enfim, feita esta breve cronologia, quase a correr, do conceito de educação ambiental, quero partilhar convosco, porque fui perguntar às crianças da minha escola o que é que elas entendem por cidade amiga do ambiente. E eles realmente foram muito generosos comigo. Eu vou aqui pedir ajuda para partilhar. E não estou. E agora alguma coisa falha. Deixa-me ver se já está. Não conseguimos. Já cá está. Vai. Já conseguimos partilhar. Ainda não conseguimos ver. Bem, não sei se conseguimos ver. Já cá está. Peço desculpa por esta demora. Ora, o que é que acontece? Fui, como disse, pedir ajuda às crianças do Jardim de Infância para me ajudarem com a definição de escola amiga do ambiente. E foram naturalmente muito... eu acho que alguma coisa não está a correr bem. Conseguem ver bem a apresentação?
Sim, Cidade Amiga do Ambiente, pela voz das crianças agora. Ok, perfeito, obrigada. E as crianças foram realmente fantásticas. A Maria Serena, de 4 anos, disse-me que numa cidade amiga do ambiente as pessoas fazem o bem à cidade, cuidam dos animais e das plantas, colocam o lixo no caixote certo e fazem o bem às outras pessoas. Têm de fazer o bem pelo planeta. E a esta intervenção, uma outra menina, a Francisca, de 5 anos, disse que é uma cidade onde todos vivem felizes. E, claro, ainda tinham na memória um desfile de carnaval que fizeram e quando lhes perguntei como se chamariam os habitantes das cidades amigas do ambiente, eles disseram que são naturalmente os heróis, os super-heróis do ambiente. Para o Francisco, de 9 anos, uma cidade amiga do ambiente é uma cidade que não polui o ar, não polui a água, as ruas, as florestas, e ele acha que nessa cidade não devia ter fábricas nem automóveis movidos a combustível e que nessa cidade devia-se tentar reciclar o maior número de coisas possíveis e que as pessoas não deviam desperdiçar água. E as definições continuaram dando destaque à cidade que não maltrata os animais, que não deita o lixo para o chão, que reutiliza, que é amiga do ambiente e que o povo que lá vive não faz poluição, não gasta muita água e não joga lixo para o chão. Houve uma intervenção que eu não registrei aqui, mas que achei espetacular, porque uma criança disse-me que numa criança amiga do ambiente, os guaxinins não roubam os chapéus às pessoas. E ela, de facto, tem razão, porque numa cidade amiga do ambiente, cada um tem o seu espaço e não há necessidade dos guaxinins roubarem os chapéus a ninguém. Feita então esta síntese sobre o que as crianças consideram ser uma cidade amiga do ambiente, eu trouxe para partilhar, em jeito de síntese, porque o tempo urge, aquilo que considero ser os 3 pilares axiais do papel das escolas. Okay? Aqui. E, portanto, às escolas cabe incitar à inquietação, ao questionamento, à reflexão sobre assuntos variados. A escola deve criar um lugar, um diálogo investigativo com as crianças e jovens para motivar a autonomia de pensamento. E a autonomia de pensamento conduz à cidadania ativa e responsável. Portanto, quanto mais livre for o pensamento, mais condições para assegurar uma sociedade baseada nos valores democratas e humanistas. A escola deve também privilegiar a atividade experimental através do contacto com a realidade e da aprendizagem em contexto. As atividades exploratórias são urgentes e imprescindíveis, porque não se ama nem se protege aquilo que se desconhece e com o qual não se tem uma relação afetiva. E, portanto, é urgente, desde a tenra idade, promover a brincadeira nos elementos naturais, incentivar ao risco, sujar as mãos, tropeçar nas pedras, conhecer e sentir as texturas do mundo natural e deixar as crianças surpreenderem-se com os animais, com as plantas e com o ciclo da vida. Caso contrário, estaremos a formar jovens, crianças e jovens, que são pouco tolerantes à complexidade do mundo natural. E, por fim, a escola deve criar contextos educativos que permitam aos alunos desenvolver mecanismos de confiança e de vontade para a aprendizagem ao longo da vida. É essencial acompanhar a evolução tecnológica, científica, económica, para não fazer aquilo que já foi feito, porque aquilo que já foi feito em muitos contextos não está correto, pelo que a motivação para a aprendizagem ao longo da vida se torna essencial para a mudança de paradigma na relação existente com o meio ambiente. E, voltando ao provérbio africano e a importância que a comunidade tem na formação das crianças e jovens, gostaria de partilhar alguns contextos de aprendizagem em comunidade que considero boas práticas. Por exemplo, neste primeiro caso, destaco a partilha interpares, a escola como comunidade de aprendizagem e de partilha, onde os alunos e os docentes e não docentes e os pais e todas as pessoas que estão relacionadas com a escola aprendem uns com os outros. Destaco também o exemplo dos adultos na comunidade educativa. As crianças aprendem com o exemplo dos adultos e, portanto, mais do que falar, nós temos de agir.
Destaco também a importância e o contributo das instituições locais. Aqui neste caso temos uma jornada ambiental com a Vila Moura World, mas as escolas devem estar ter uma relação estreita com as câmaras municipais, as juntas de freguesia e outras instituições locais. No caso da escola que representa a nível local, para além da Câmara Municipal de Loulé, que tem uma relação muito estreita com as escolas, e já aqui foi falado, desde a distribuição de livros com temáticas ambientais, as campanhas de reflorestação, as campanhas de sensibilização e a divulgação de trilhos naturais no nosso território. Mas destaco também, no nosso caso específico, a Vila Moura World, a Universidade do Algarve, a RIAS, o Centro de Ciência Viva, a Algar, a Almargem e a Inframoura, como não podia deixar de ser. Todas estas instituições, estas e outras, devem manter proximidade com a escola e dar o seu contributo. Aqui nesta imagem vemos, por exemplo, os alunos numa sessão de voluntariado ambiental e em algumas aulas de campo com técnicos e professores e investigadores da Universidade do Algarve. Agora, tenho aqui alguns dos excelentes projetos que temos construído juntos, em uma parceria entre o Colégio e a Inframoura, e neste primeiro caso temos então as viaturas de limpeza da Inframoura que se vestiram com ilustrações feitas pelos alunos do Colégio Internacional de Vila Moura. Este projeto, mais importante do que este resultado final, que do meu ponto de vista é excepcional, desculpem-me, mas é aquilo que eu penso, mais importante do que isso é saber que este projeto exigiu da parte dos alunos estudos exploratórios da fauna, da flora, das espécies autóctones, mas também daquelas que nos visitam, das espécies invasoras e daquelas que correm perigo. Seguiram-se os estudos técnicos no âmbito da disciplina de arte e design e, por fim, o resultado final, que foi este que circula neste momento por Vila Moura. Destaco também ações de sensibilização que decorreram para toda a comunidade escolar. Começámos pelos adultos, pelos professores, pelos auxiliares, depois foram feitas formações a todas as turmas e daí acabou por resultar a compra, o colégio adquiriu fontes de reabastecimento das garrafas, eliminando por completo as garrafas descartáveis. Este projeto acabou por ter continuidade quando os alunos foram novamente convidados pela Inframoura para desenvolver bandas desenhadas, com o intuito de promover uma sensibilização para o consumo moderado da água e que são desenhos, ilustrações, bandas desenhadas que estão a acompanhar a faturação mensal desde quase há um ano. E só para terminar os exemplos, mais recentemente, as turmas todas, os alunos do Conselho de Loulé foram convidados a participar nos desafios de Loulé, que são jogos com o tema do ambiente, e foi uma parceria da Inframoura e da Câmara Municipal de Loulé e que envolveu todas as crianças de segundo e terceiro ciclos. Portanto, foi excelente porque os alunos também podem aprender através dos jogos e através das tecnologias que eles tanto apreciam. A minha apresentação termina agora aqui, a apresentação pode sair para terminar esta minha intervenção e não querendo de maneira nenhuma ser spoiler e arruinar as expectativas de todos quantos estão desejosos de ler o livro de José Saramago, ainda assim preciso de partilhar convosco que este livro conta a história de um rapaz, de um menino herói que segue o seu sonho e não olha a meios para alcançar o seu objetivo, que neste caso foi salvar uma flor. Quando esta criança regressa à aldeia, todos os adultos, toda a comunidade se uniu
e reconhecem neste menino esse heroísmo, essa resiliência. E então, quando ele passava nas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da sua aldeia para fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. E as escolas têm também esse papel. Têm a missão de alimentar o sonho, têm a missão de alimentar a esperança, de criar comunidades de aprendizagem que ousam pensar o impensável, que ousam sonhar com realidades que ainda não existem e que ajam pelo meio ambiente e que sonhem com um mundo inaudito. Os esforços da escola serão sempre pequenos se a sociedade civil, o poder político, as leis, a tecnologia, a economia, a indústria não estiverem todos alinhados no sentido de salvaguardar o meio ambiente. E finalizo já, porque penso que já ultrapassei o meu tempo, com uma pergunta provocatória, que não é minha, mas que tomo hoje como minha, e que deixo para refletirmos. Nesta obra, o escritor, que, como disse, escreveu inicialmente com o título História para Crianças, e seguramente não foi inocente ao mudar-lhe o nome para A Maior Flor do Mundo, termina a obra, deixando-a em aberto e convidando todos os leitores a reescrevê-la, termina com a seguinte questão que passo a ler. E se as histórias para crianças passassem a ser leitura obrigatória para os adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo têm andado a ensinar? Muito obrigada. E fica a questão. Muito obrigado, Cidália. Fica essa questão, como ficaram muitas outras, de toda a intervenção. Há um livro também, vou ler, independentemente do escalão etário para o qual é destinado, que é As Três Fortunas do Lobo Lobão e Outros Contos Tradicionais, porque toda esta forma de falar sobre as cidades e o papel da criança e das escolas na cidade, de facto, nos impele para esta leitura. E os contos tradicionais são, de facto, notáveis do ponto de vista do entendimento das sociedades, de facto. Muita coisa realmente está aqui expressa, Cidália, esta forma como nós vamos fazendo, por vezes desfazendo essa cidades, temos um caminho das estrelas que não estamos a dar valor, que é justamente o caminho das escolas. O caminho das escolas não é um exclusivo das crianças, nem dos professores, é se calhar e porventura de todas as comunidades. Felizmente hoje, no Pensar a Cidade, e particularmente esta matéria da cidade dos 15 minutos, procura reverter um pouco a escola como espaço central de uma comunidade e, portanto, para isso abrimos novas perspectivas daquilo que pode ser um equipamento. Ou seja, realmente a escola é muito mais do que um equipamento, porque é, embora sendo assim que nós vamos aos nossos manuais e vemos essa matéria. É muito mais do que isso, porque lá reside muita da imaginação que nós no exterior não conseguimos ter, ou não nos dão esse direito, apesar de eu reivindicar muitas vezes. As crianças foram heroicas, não é? Na matéria da reciclagem. Absolutamente heroicas. A elas se deve muito da matéria do poder de influenciar a sua comunidade, os seus pais, a sua família, para a matéria da reciclagem. Portanto, eles provaram-nos nessa questão, nos poderiam provar se dessemos mais oportunidades, que são agentes essenciais na construção da cidade. Muito obrigado, porque foi realmente, ainda agora estava a ler, essa forma inspiradora como realmente falarmos das histórias e do papel delas nos explica também as realidades que vivemos.